Se alguém apontar uma arma para você, você acha mesmo que sabe o que fazer? A maioria das técnicas de desarmamento que você vê na internet simplesmente não funciona. Hoje eu vou falar a verdade sobre o desarmamento e talvez isso destrua as ilusões. Então vem comigo. Eu sei que você está cansado de ver técnicas mirabolantes para desarme. Eu mesmo postei alguns aí nos shorts, tá? Que eu vou até deixar passando aí para você estar mais ou menos vendo aí, tá? Desarmamento, galera, do anatomia. Não é coreografia. Não é técnica perfeita. É uma decisão sobre o risco extremo. Não é nada a ver com necessidade, é sobrevivência pura. E se realmente valer a pena, tá? Dentro do TSM, nós trabalhamos o desarmamento muito mais sério do que outras modalidades que pregam defesa pessoal. Aqui, a gente trabalha com um dos pontos importantes. Primeiro deles, quando o indivíduo chega armado para você, o ponto quente, um dano é a arma dele. Eu não posso sofrer dano nenhum. Por quê? É simples. Uma arma cria uma vantagem psicológica instantânea. Ele fica corajoso, ele fica incrivelmente confiante de que você vai se sujeitar às vontades dele. E por conta disso, você corre muito risco. Extremo, para falar a verdade. Adrenalina, ela entra em vigor, vai te paralisar. Distância nessas horas é determinante. E o tempo de reação é mínimo. Por quê? Eu vou explicar um contexto aqui que existe no SILAT e que foi adaptado para o TSM. E também tem no Kali, mas com uma outra visão. A gente chama de janela de oportunidade, tá? O que é você criar oportunidades para criar a brecha para sobreviver naquela situação. Um exemplo bem simples. Se o indivíduo está apontando uma arma para você, você o distrai com falas, você não olha direto nos olhos, você controla o emocional do indivíduo seu próprio, trazendo a situação ao seu modo e verificando por meio dos gatilhos mentais que trabalhamos no TSM se ele vai te matar. Se ele vai alvejar você, mesmo que você entregue o que ele está querendo, o seu celular, o seu dinheiro, a chave do seu carro. Se você sentir isso, é a hora que realmente o desarme tem que acontecer. E aí, nem sempre é o desarme que vai acontecer, e sim o que a gente chama de TOE, Tática Operacional de Emergência, ou Plano B, que é quando eu parto para cima do indivíduo, contendo aquela ameaça e neutralizando aquela ameaça o mais rápido possível. E muitas vezes eu nem desarmo a arma dele, porém eu deixo ele fora de combate, ou seja, sem condições de usar aquele armamento contra mim. Ou seja, é preciso você entender definitivamente quando a gente fala que desarme não tem nada a ver com coragem, tem a ver com probabilidade. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Um erro comum. Treinar desarme com o parceiro cooperando. Aquele negócio, o cara fica caladinho para você, você vai lá, toma a arma dele. Ok, para aprender, legal. Para aprender, fica legal. Mas para treinar, tem que botar adrenalina na conversa. Tem que gesticular, tem que falar. No TSM, não existe desarme, não existe ataque colaborativo. A gente nem avisa para atacar. A gente cria um cenário que transfere o praticante diretamente para a rua. Porque se o agressor sabe que você vai tentar desarmar ele, isso já não é realidade. Aqui a gente tem autoridade para falar, tá? O que eu estou falando. Eu sou um mestre de Taekwondo, instrutor de defesa pessoal, instrutor de Silat, instrutor de Kung Fu, Wing Chun, operador de faca, então eu sei exatamente do que eu estou te falando. Na maioria das situações, o melhor desarmamento é não tentar desarmar. Eu gosto muito de uma frase do guru
Rodrigo Ramos, lá de São Paulo, da Calhamó, que ele diz o seguinte: o melhor ataque é não estar lá. Na verdade, a gente tem que priorizar o quê? Preservar a vida, que é o sobreviver acima de tudo. Entregar o objeto pode ser mais inteligente do que confiar no próprio ego, porque o ego mata. Essa parte, ela vai gerar bastante interação se você conseguir entender o emocional. Interessante demais. Uma situação de rua domina você. Se você tá aí me vendo aí, não, mestre, eu desarmo mesmo, se o cara vir pegar aqui, eu bato nele antes. Deixa eu te falar um negócio. Se você tiver com seu filho, você vai pular para frente? Você vai atacar para valer ou você vai pensar no seu bem mais precioso, o seu filho, a sua esposa, tá? O seu pai, a sua mãe? Pensa bem. Não arrisca não. É muito sério. A gente precisa aprender um conceito que a gente tem no TSM, que é o FORCOU, força, coragem e humildade. Você precisa ser forte para estar diante de uma situação de risco e se manter firme. Humilde para reconhecer os seus próprios limites. E coragem, porque estar diante de faca e revólver não é para qualquer um. Tem que ser corajoso. Tá? Os fatores que vão, de fato, te levar a aumentar a chance de sucesso. Proximidade extrema, distração do agressor, intenção clara do ataque iminente e o treinamento sob pressão real. Tá? Vou dar um exemplo aqui. A arte marcial mais famosa por trabalhar realismos, né, no seu conceito, é o Krav Maga, criado lá em 1940 por Imi Nissenfeld, tá? que o Kobe trouxe para o Brasil, mestre Kobe. Só que o que você tem que entender? Sistema nenhum vence física. O Krav Maga, ele mostrou clareza nisso. Mas, mesmo ele, existe algumas falhas. Mas nós não vamos criticar as falhas dele. Nós estamos aqui para isso. Estamos aqui para atentar você contra alguns pontos importantes. O primeiro deles é o problema das armas brancas. Ataque com faca é rápido, é caótico. Um indivíduo pode dar 50 facadas em uma pessoa. Mesmo os especialistas são cortados. Estatísticas mostram que um confronto direto com uma faca quase gera uma lesão ou fatalidade. Em ataque de faca não existe vencedor. Existe quem sangra menos. E isso prende demais a ideia de que você precisa aprender de vez o que é sobreviver. Grave, se você compreender que precisa estar aceitando que se você entrar numa briga de faca você vai ser cortado, você já está com 90% de garantia de sobreviver a uma ameaça de faca. Primeiro, porque você não vai querer se pôr à prova. Segundo, que se você se pôr à prova, você está assumindo risco. O detalhe importante, que muitas vezes não se explica, não se é trabalhado. Eu adoro esse ponto. Fatores psicológicos. O primeiro deles é a visão de túnel. Meus amigos, minhas amigas, visão de túnel é terrível. Ah, mestre, o que é visão de túnel? É simples. Você iniciou um confronto ali, a sua mente intimamente coloca você numa espécie de cabresto. Sabe aquele cabresto que burro usa? Então você fica naquele cabresto e você não enxerga mais nada. O mundo pode estar caindo do seu lado, você não vê mais nada. Só vê o indivíduo. Isso leva você para o buraco. Dentro do TSM, a gente trabalha com uma coisa chamada de rosas dos cardeais. É onde a gente convida vários ataques sucessivos em várias direções adversas. Ah, mestre, na arte tal também trabalha isso. Sim, a diferença é que a gente faz isso com uma intensidade realística e que muda tudo. A gente faz isso às claras, com ataques mais rudimentares, com ataques armados, no escuro, com luzes e distrações, tá? De efeito moral, a gente faz piscando lanterna para criar esse desconforto. Isso muda tudo, ok? A gente tem também o tremor fino, ou seja, quando a adrenalina bate lá no talo, o seu corpo começa a tremer, a sua mão treme.
Por quê? Porque são os efeitos pós-adrenalina, que muitas vezes não é trabalhado nem a adrenalina e o efeito que ela causa depois. E por básica, a perda da coordenação motora complexa. Chave de braço, já falei isso aqui várias vezes. Chave de braço não funciona na rua. Por quê? Porque requer uma concentração técnica e uma aptidão motora bastante constante para você conseguir entrar num cara sem quebrar a resistência dele e aplicar uma chave. Porque ele, estando são, vendo aquilo ali, ele não vai aceitar você fazer a chave dele nem a pau, ele vai resistir e vai te colocar em risco. Se você treina movimentos complexos para desarmar sob estresse, você pode conseguir executá-los com vigor, tá? E aqui eu vou te apresentar algumas coisas que são bem diferentes, tá? Primeiro, se você treina com consciência situacional, gestão de distância. Opa, pera aí, eu tenho as 4 distâncias do TSM. Distância de segurança, distância de decisão, distância de combate, distância pessoal. Comunicação sob pressão. O cara falar com você, se você comunica, se você está gesticulando, falando com o colega de explosão, simples e direta, que a gente tem o conceito de REC, reação, explosão, conclusão. E a fuga imediata, mediante a solução do problema. O que isso causa? Desarmamento. Equivale à defesa pessoal. E uma defesa pessoal correta, ela vai equivaler a uma sobrevivência estratégica. Por isso que ensinar defesa pessoal é para pessoas responsáveis. Vender técnica milagrosa é irresponsabilidade, é falta de caráter. Quem ensina desarmamento precisa deixar claro o risco real. Se você coloca, ou se coloca, como autoridade ética, você tem que fiar para o seu aluno jogar, vamos pôr assim, as claras, que desarmamento aí não é impossível, mas é extremamente arriscado. É algo que, se ele tentar fazer levianamente, ele pode morrer. Então, se você não treina sob pressão, o que você tem é ilusão. O que você tem é uma propaganda enganosa. E a hora, meu irmão, minha irmã, de você meter o pé. Se você quer aprender defesa pessoal sem fantasia, comenta aí, realidade. Comenta, fala assim, eu quero aprender de verdade. Curta e compartilhe com alguém que acredita em técnica mágica. Porque aqui a gente não vende herói, a gente prepara sobreviventes. Eu vou ficando por aqui, deixa seu like, se inscreva nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo nenhum. Eu tenho novidades para vocês também. Fica para os próximos vídeos que eu vou te contar. Tá? Galera, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Tamo junto.